Alô, alô, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pelas plataformas digitais do Hoje Mais Maringá, terça-feira, sempre seu espaço de livre reflexão, seu espaço de livre pensar. E hoje, um tema bastante polêmico que está tomando os noticiários, aquele nosso lazerzinho de época de eleição, ouvir umas pérolas, pode ser comprometido. Vai ter debate com os principais candidatos? Não vai ter? Vai, volta, fala que não vai, depois fala que vai, e daí tá uma confusão toda. E hoje a gente vai falar sobre debates eleitorais. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, professor Joel, sociólogo Joel Cavalcante. Topa o debate? Vamos lá, vamos debater, Vitor. Primeiramente, cumprimentar o nosso ouvinte, o nosso telespectador da Web TV do Hoje Mais Maringá. Vitor, você falou de cenas icônicas. O debate eleitoral brasileiro já rendeu algumas cenas muito interessantes, né? Plínio, Daciolo, Brizola falando do Maluf. Você é um filhote da ditadura. Tem bastante. Daí eu começo com uma pergunta bem simples, professor. Fugir dos debates é a opção dos covardes? Eu acho que sim, Vitor. Sobretudo porque nós estamos vindo de um processo eleitoral em que praticamente o debate não aconteceu. O debate foi cerceado. Não nos esqueçamos que teve a fatídica facada do Bolsonaro, que o tirou dos debates, embora no segundo turno ele já estava bem, né? Bem entre aspas, claro, a gente sabe que ele estava com a bolsa de colostomia, inclusive foi a desculpa para ele não ir ao debate, né? Contra o Haddad. Eu lembro o Ciro falando: eu vou lá na tua casa debater, a gente pode debater na tua casa, né? Então foi proposto formas alternativas, foram propostas para o Bolsonaro e ele aproveitou como álibi, né? Ele não quis ir debater, justamente porque ele não quis enfrentar o contraditório. O Haddad fez algumas propostas, ele não fez. Então o eleitor naquela época, com ou sem debate, é fato que a onda bolsonarista já estava tomada, não ia ter nenhuma reversão. Agora, nesse pleito 2022, o eleitor quer ouvir. O eleitor, hoje em dia, ele tem outras opções. O eleitor está mais reflexivo. Ele quer, de fato, ouvir o que o seu candidato tem a falar. Então, eu acho que perde muito, Vitor, a democracia, perde o eleitor, caso nós não tenhamos debates desde o primeiro turno. O silêncio também é uma estratégia, reza a lenda. Nesse caso, seria o silêncio, não participar dos debates, é uma estratégia inteligente para quem está na ponta. Nesse caso, tem dois candidatos que despontam nas pesquisas, caso de Bolsonaro e caso de Lula, não nessa ordem, né? E os dois estão titubeando, os dois talvez entendam que esse não é um cenário muito profícuo para um debate mais, como eu posso dizer, propositivo, né? Muita gente, tanto Lula quanto Bolsonaro já argumentaram, muita gente. O Lula até propôs a questão de um modelo como do americano, é muito debate, não tem como. E daí, de fato, se a gente parar para pensar o número de debates que se pode ter para a campanha eleitoral, você acha que quanto mais melhor ou isso acaba pejorizando talvez o formato? Eu acho que tem razão quando ele propõe essa ideia de um pool, né? Que você está proposto ali 9 debates no primeiro turno. Eu também acho muita coisa. Então, você reduzir para 3, 2, até para você focar mais a atenção do eleitorado, seria muito interessante. E pega os órgãos de imprensa, acabam fazendo esse pool, esse grande acordo, né? Parece que tem ali Estado de São Paulo, SBT, querendo fazer um pool, e Globo, Valor, SBN, se bem que é do Grupo Globo. Mas é interessante isso, Vitor. Agora, eu só acho lamentável que se os grandes presidenciáveis, quais sejam, Lula e Bolsonaro, não forem no primeiro turno, eu acho muito lastimável para o ponto de vista do eleitor. É claro que o que eles alegam faz um certo sentido. O presidente Bolsonaro deu uma entrevista para o Ratinho, na Rede Massa, inclusive, ele falando que ele não vai para ele não ser saco de pancada. Porque vai ter 10 candidatos me batendo e eu não vou ter tempo para responder. Não, mas pera lá também, não quer brincar, não desce pro play, né? Concordo, é isso que eu ia dizer. O cara, ele se propõe a ser presidente de um país complexo, do tamanho do Brasil, ele não querer debater, ele não querer se expor ao contraditório, eu acho que é muita covardia. E o ex-presidente Lula, ele não falou que ele não quer debater, mas ele quer reduzir o número. Mas de fato, Vitor, eu acho assim que claro que o cara que está na frente, ele é o boi de piranha, isso é fato. Ele vai ser o boi de piranha, ele vai ser o candidato a ser desconstruído. Pô, mas é ali que a gente vê a resiliência do cara. Mas no caso do Bolsonaro, não é ele que está na frente. Isso, mas os dois presidenciáveis que estão na frente. Inclusive, o Brasil tem um histórico importante disso. É importante você dizer que em 1998,
O FHC não foi nenhum debate, nem no primeiro turno, nem no segundo, porque ele liderava com folga, tanto é que ganhou no primeiro turno. O Lula não foi ao debate no primeiro turno em 2006, porque ele também, com essa alegação, estava na frente, sempre com aquela ideia de não se desidratar, não se desgastar sua imagem, que todo mundo ele vai ser o alvo de todos ali, né? O candidato a ser desconstruído é o líder, e enfim, e quem tem na vigência, que é o presidente Bolsonaro. Em 2018, o Bolsonaro não foi por essa questão da facada, mas, de fato, Vitor, chama atenção no momento que o brasileiro quer ouvir propostas, no momento que o brasileiro está se ligando de novo na política, né? Então, e de repente, a gente não ter isso é muito lamentável. E daí eu acho que importante contextualizar também para o pessoal que nos acompanha. O debate, ele tá na essência. Se existe política, eu diria que o debate é o sangue, né? Sem esse sangue que corre, a política, ela padece. Você tem que estar toda hora nos debates. Isso remonta desde a Grécia Antiga. A gente tem as retóricas sofistas nos debates, nas ágoras, nas polis, né? E agora, como a gente... E claro, que muda talvez um pouco agora são as linguagens, né? E eu acho que essa talvez em 2018 já tinha muito presente, né? Mas eu acho que a questão do debate num período pós-pandemia tem uma assinatura diferente, porque a gente ficou muito tempo com a questão digital, quando você ia procurar, os próprios formatos de podcast se popularizaram muito durante a pandemia, e me parece que agora os debates políticos, o formato, ele se coloca de uma forma diferente. Eu tô ficando louco. Não, com certeza. E você falou uma coisa muito interessante, né? Esse formato podcast se populariza muito na pandemia, e nós estamos aqui um pouco por conta desse produto, né? Que as pessoas pararam para ouvir, para escutar. Eu acho que sim, você tem que fazer um debate mais dinâmico, né, Vitor? Aquele debate mais engessado, eu acho que não cabe mais ao eleitor. Eu acho que tinha que ser que nem na década de 80. Exatamente. Primeiro eu lembro da Band, a Marília Gabriela, se não me engano, o Mediano. O Brizola Bravo. Você tinha... Aquilo sim. Não, mas você colocava a plateia ali, né, cara? Aquilo ali não podia. Plateia no seguinte sentido, é puxadinho de um político sim, de outro. Mas eu lembro, antes do Boechat morrer, ele disse não lembro quem que foi fazer a mediação da Band em Brasília. E daí tava terminando a coluna e falou assim: você tem alguma dica pra me dar, Boechat? Ele falou assim: não interfira, deixa os caras falar, deixa os caras se matar. E o formato da Band, de fato, se você for parar pra pensar dos debates que a gente tem, é o menos engessado. O da Sim. Band os caras falam. Tem o último que eu lembro, teve uma parte que foi bate-boca mesmo, entre em São Paulo, o Márcio França e o João Dória, né? Que o Dória pergunta pro Márcio França, o que você diria pro seu amigo Lula, que tá na cadeia, né? Que dica que você daria, né? Pediria que você daria pro seu amigo condenado Lula, né? Daí o França responde, não quero nem terminar a pergunta, eu falo, eu vou pedir pra não emprestar mais dinheiro pro João Dória comprar jatinho, né? Caramba. Eles ficavam nesse bate-boca, que era um negócio muito... Que acho que assim, na verdade, a galera é meio panis et circenses isso, Sim. né? A galera quer ver o circo pegar fogo, por isso que a gente se divertiu com o Daciolo, por mais que tenha toda aquela questão sisuda, séria de ser um debate, né? A gente quer entender as proposições. Tem um pezinho ali no show business, eu acho, cara. Tem. Tanto é que você falou esse icônico de 89, acho que foi o primeiro debate que a Marília Gabriela fazia mediação. E assim, a galera apoiando o Maluf, né? A boa parte da plateia. E o Brizola Bravo começou a discutir com a plateia. É uma cena dantesca da política nacional. Só que eu acho que tem que ter o meio termo, Vitor. Você não pode deixar um debate tão engessado, porque de fato compromete muito o que você está falando. Você compromete a liberdade, essa questão do confronto, só que tem outra dinâmica também. O brasileiro, de alguns anos para cá, pelo menos ele diz que ele não gosta daquele debate baixo nível, de grandes ataques. Será que ele não gosta mesmo, né? Porque a gente vê que candidatos que contra-atacaram o outro, que destruiu o outro, desidratou o seu oponente, geralmente eles têm sucesso eleitoral. Você acha que o brasileiro gosta de um debate bem vernizado ou um debate desse à lá anos 80? Você acha que o brasileiro gosta da Sônia Abrão? Gosta. Então tá respondida a pergunta. Eu também acho. Eu também acho que tem que ter uma certa liberdade nesse sentido. Mas o Ciro até, né? O Ciro, sempre a abordagem do Ciro a gente tem que pautar, né? Ele falou que quem não vai em debate é um covarde, né? Porque tem que ir, tal. Eu concordo em parte com ele, né? Ele é um cara um bom orador. Mas o Ciro fala isso também, pra ele é muito cômodo, né? Ele tá no terceiro lugar, ele pode chegar no salão atirando em todo mundo.
E quem ele acertar vai ser bom. Não, mas ele não pode falar isso, ele não pode, porque ele vai pagar de hipócrita, porque na última eleição, meu colega Bolsonaro, trabalhamos juntos lá enquanto o cara estava fora, querendo associar de alguma forma isso daí. Então, assim, é um bom orador, mas cada eleição você vê um Ciro diferente, dando escopo para uma, não diria pauta. A pauta dele é muito clara, quem tem livro dele publicado desde 98, ele fala sempre a mesma coisa. Esse projeto nacional, PND, Projeto Nacional de Desenvolvimento, que é uma pauta, eu diria, inclusive, pedetista já há muito tempo, não só do Ciro Gomes, mas pedetista, com algumas nuances, né? Ele fala isso desde a década de 90. O que muda? O Ciro Gomes ele soa falso. É falso. Quando ele mostra quem que ele é deselegante. E quando ele tenta se conter, ele não consegue transparecer verdade, né? Ciro, você perdeu um eleitor, que esse cara aqui te respeitava, hein? Não, eu respeito até hoje. É um cara inteligente. Efeito Gregório do Vivier. É um cara inteligentíssimo, só que é um cara que não deixa os outros falarem, né? E daí sim, do Gregório do Vivier. E volta a falar. Se ficasse quieto, em vez de querer falar coisas querendo partir para o embate, eu acho que você se daria melhor. Ele se daria melhor. Em vez de apontar, colocar dedo na cara, falar esse tipo de coisa, traz solução, cara. Sim. Dá para você trazer solução de uma maneira elegante. Agora, o professor de Deus e dono de todas as razões, é claro que ele vai querer o debate. Só que assim, qual que vai ser a postura do debate? Vai ser o Ciro Gomes, do dia que perdeu a eleição até o dia que precede a eleição, ou vai ser aquele Ciro Gomes que a gente viu nos debates, falando, o Bolsonaro, meu colega Lula, trabalhei com o Lula. Ele conseguia, em um momento, amar o Lula e amar o Bolsonaro ao mesmo tempo, não cuspindo paixões, mas falar, foi colega do Bolsonaro e trabalhei com o Lula. Ele falava isso. Meu nobre colega. Isso, meu nobre colega lá do parlamento, Bolsonaro. E daí chegou um dia depois que ele perdeu, ele não sabia para quem dava apoio, falou, vou para Paris, mas já tô dando meu apoio pro PT. Daí o Bolsonaro já virou um atentado à democracia, aquele mesmo que ele falava meu colega de parlamento. Então, assim, o mínimo que se espera de um político experiente como é Ciro Gomes é que tenham ideias congruentes do discurso e a ideia, né? Um respaldo congruente. Não foi o caso. Então, assim, hoje, eu acho que o Ciro ele tá ficando meio maluco, né? Mas, assim, o Ciro Gomes acho que deve ser uma das tônicas do debate, sem dúvida nenhuma. Um baita orador, como o senhor mesmo disse. Sem dúvida. E ele é um capítulo à parte, né? Daria um programa à parte, nós já falamos várias vezes do Ciro aqui, mas, sem dúvida, se ele tivesse em primeiro lugar, ele não teria esse discurso. Acho que essa imagem do franco atirador cabe muito bem a ele, né? O cara que sai atirando ali, só no debate ele usou esse verniz que não convenceu, de fato. Ou ele é sincerão e bate em todos, ou ele é um vernizado que não convence, como você coloca muito bem. Mas falando, pode falar. Eu vou fazer uma pergunta. Quando começou o ano, eu falei, nossa, esse ano vai ser muito, muito legal assistir os debates, porque você ia ter o Lula que estava preso, o Sérgio Moro que prendeu ele, o Bolsonaro que é o ex-chefe do Sérgio Moro, o Ciro Gomes dando tiro em todo mundo, o João Dória tentando sair pela tangente ali e querendo bater ou assoprar todo mundo. Então, assim, figuras muito conhecidas da política. Então, Lula, Bolsonaro, Moro, Dória, Ciro Gomes, daí você ia ver alguém ali, alguma figura pitoresca que hoje eu já tô colocando, que essa figura a gente vai ter, que eu julgo que vai ser o Pablo Marçal, né, uma figura pitoresca, sei lá. Mas parece que agora vai ser meio xoxo na minha visão. Não, desidratou. Seria mais interessante que Copa do Mundo, né? Imagina um debate com todas as pessoas, muito melhor que o final da Copa. Você me prendeu, daí depois me soltaram, você fez golpe, não... Mas a gente com pipoca lá assistindo isso. Mais interessante do que Netflix, talvez. Sem dúvida. Daí a gente em outubro tinha ali a eleição, em novembro a Copa, né? A eleição ganharia de audiência, com certeza. Mas, Vitor, isso analisando friamente revela a falta de projeto e de ideologia para a política, né? Se esses que desistiram fossem tão convictos do que eles têm a contribuir para o Brasil, o Sérgio Moro não teria debandado, né? Os caras não querem ter o fracasso eleitoral, então revela muito de que é muito mais um projeto pessoal.
Pega o Dória, se eu tirar 2%, não importa, eu vou até o fim defendendo isso. Então isso demonstra a fragilidade do nosso processo eleitoral. E uma coisa interessante, Vitor, você acha que o brasileiro ele se liga em debate? Ele define o voto a partir do debate? É por isso que eu tô falando, eu acho que não. Então. Já tá tudo decidido. Na verdade, que vai ali... Não vou falar que tá tudo decidido, vou reformular. O que eu acredito que acontece ali, vai ter uma parcela, aqueles 5, 6, 7% do eleitorado que tá indeciso vai assistir os debates e vai tomar um rumo. Sim. Porque a gente tem sempre essa margem aí, a gente tem bastante gente indecisa. Varia bastante pesquisa para pesquisa, mas de 5 a 7% ali de pessoas que naturalmente estão falando que estão indecisas ou que estão falando que não vão votar em ninguém até assistir talvez as propagandas eleitorais e também os debates. Hoje, 5, 7% define uma eleição. Com certeza, é isso que eu ia dizer. Porque eu te problematizei isso porque a pesquisa recente do Pactual prescreve exatamente isso. Que diz o seguinte: 61% dos brasileiros consideram importante a sua definição do voto através do debate. Todavia, 73% do eleitorado Bolsonaro diz que com ou sem debate vai votar nele. Ou seja, é irrelevante para esse público bolsonaristas, entre aspas. Tá, mas divide 27% do público bolsonarista que pode mudar de opinião no debate, na ausência do debate, ou dependendo do comportamento do seu candidato no debate. Então é interessante, é claro que o eleitorado de Bolsonaro já está cristalizado em sua maioria, mas tem uma fatia ali que pode mudar de voto, da mesma forma do Lula. Tem uma fatia que pode mudar de voto também mediante o debate. Então, mais uma vez, é lamentável que a gente talvez não tenha os presidenciáveis na frente no primeiro turno, né? Então, eu acho que assim, pode definir uma eleição, porque assim, a abstenção desse pessoal já define a eleição, por si só. Se assistir o debate, pode ser que vire voto para o Bolsonaro, pode ser que vire voto para Lula, pode ser que vire voto para Tebet, para o Bivar, para o Janones, para qualquer um dos que estão pleiteando o cargo, né? Para o Ciro Gomes. O que acontece é o seguinte, na minha leitura, a construção que vai ser feita em cima desses candidatos, da pessoa que está indecisa, não se pauta exclusivamente do debate. Se pauta de projetos de governo que vão ser divulgados provavelmente em entrevistas individuais, que vão ser lendo, dependendo daquele eleitor, lendo os planos de governo, né? Pode ser minoria, mas também vai se pautar por isso. Que hoje a gente falando de 5, 7% é um público... Define a eleição, primeiro turno. E heterogêneo, né? Pode ser desde a pessoa mais pobre até o multimilionário. A gente não tem um perfil de quem está indeciso. O que eu posso cravar? A gente tem já planos de governo que estão sendo debatidos, prévias. A gente teve, e que, assim, certamente vão ter, nesse debate, o debate basicamente não é de política, é de planos de governo. Então, cada um vai puxar para sua sardinha. Então vai chegar lá, supondo-se que tem Lula e Bolsonaro, né? Certamente, Bolsonaro vai perguntar se é a favor do armamento, se é a favor do aborto, se é a favor de não sei o quê, se é a favor de casamento, LGBTQIA+, se é a favor disso, daquilo outro. E o Lula, ele vai querer pautar a economia. O desemprego, na minha época. Economia, na minha época. O dólar, na minha época. Preço, na minha época. Então, assim, essas tônicas, essas tônicas de cada um desses aspectos, se é costume ou se são pautas de economia, pautas gerais, o eleitor ele já vai estar previamente ciente daquilo. Agora, o que vai talvez diferenciar dentro de uma entrevista ou de um debate é desenvoltura para fazer daquilo. Sim. Né? Não, isso eu acho muito importante que você colocou, que você falava do surgimento da política, né? A política surge na Grécia Antiga nos grandes debates, nas praças, nas ágoras. Então, o fundamento da política é o contraditório, é a contraposição de ideias. Então, já começa a falar daí a importância do debate para um processo da eleição que eu considero uma das mais importantes, se não a mais importante da nossa história política e tudo mais. Só que outra coisa também é você ver como é que o seu candidato se comporta sem o teleprompter. Como é que o seu candidato se comporta sem assessoria por trás? Quando ele é colocado, quando ele é encurralado diante de uma ideia. É muito importante você ver um cara que quer ser um presidente do Brasil, você tem que ver como é que ele funciona sob pressão.
né? Você tem que ver como é que ele vai lidar com situações adversas, se ele vai ter a resiliência, né, para estar saindo ali de uma situação do improviso. Resiliência, eu odeio essa palavra, gente, mas de como que ele consegue estar impermeável ali. A gente sabe que alguns candidatos não têm muito esse temperamento, né, de tolerar isso. A gente estava falando, agora que eu me toquei, a gente tá falando, tem que ser showbiz, deixa os caras se matar lá nas ideias, deixa eles falarem, mas daí quando a gente comentou isso, quando a gente assistiu o Gregório do Vivier e o Ciro Gomes, a gente viu a importância de um mediador, né? Sim, sem dúvida. Senão também fica monólogo, não fica um diálogo. E essa importância também de o cara que ele é da política, ele consegue reinar bem mais, né? O Ciro ali, ele dominou todos os espaços, ele não deixou o do Vivier falar. Daí tem também essa questão, será que o melhor debatedor é o melhor candidato? Isso é uma coisa que a gente pode problematizar. A despeito da gente concordar que o debate deve ocorrer, tem cara que ele é muito bom no debate, ele consegue desconstruir uma ideia sua, mas não necessariamente ele consegue, não digo desconstruir, a imposição dele. Né? Já ouviu aquela frase do Lobão? Que às vezes discutir com alguém que... Ele fala até do PT, discutir com o petista é igual você jogar xadrez com um pombo. Ele vai lá, defeca no tabuleiro e derruba o xadrez e sai voando ainda. Eu não concordo com essa frase do Lobão, que eu acho que ele é um cara muito intransigente na vida política dele, mas assim, aquela pessoa que você vai debater e assim, ela consegue vencer na ignorância. Não necessariamente na base da coerência do argumento, mas ela tem experiência em baixaria. Você concorda com isso? Concordo, mas assim, o Lobão, também pra gente falar do Lobão, ele se autodenomina, né? O livro dele é Manifesto do Nada na Terra do Nunca. Então, sem dúvida. Enfim. Professor, mais alguma coisa que quer ponderar? Não, só teve uma proposta falando em Ciro Gomes, o deputado federal Davi Miranda, que é do PDT do Rio, ele era do PSOL, foi pro PDT agora, tá junto com o Ciro. E ele propôs um projeto de lei, está propondo um projeto de lei para que candidato com mais de 3% obrigatoriamente vá ao debate. Eu achei, embora eu entenda o objetivo dele, muito casuísta e até inconstitucional, porque é um contrassenso você obrigar alguém a debater, né? Essa democracia pressupõe a livre manifestação de pensamento, então já tem dentro do setor político, do ambiente político, pessoas se mobilizando para que tenha de fato esse debate, né? Mas vamos ver até lá, Vitor, vamos ver esse jogo de estratégia, se os presidenciáveis vão, tomara que eles de fato possam ir no primeiro turno e no segundo para o eleitor ter a sua maior reflexão vendo os seus candidatos e tendo ali a sua possibilidade de escolha. É isso aí, semana que vem tem mais? Tem mais, tamo junto. Então vamos debater aí o que tá vindo de quente da política nacional. A gente sempre vai trazer a nossa reflexão por aqui. Você que está nos acompanhando até agora, não esqueça de dar aquela curtida sofista, fazer aquela inscrição da retórica, entre aqui conosco na sua reflexão semanal, no seu Livre Pensar, sempre às terças-feiras, comigo, Vitor Faria, com o professor e sociólogo Joel Cavalcante, hoje com trabalhos técnicos do Pedro Rosa, da Rowley Comunicação Digital. A gente se vê na semana que vem.